Aqui então no rebanho nós temos 103 animais em ordenha e lactação, né? Então nós fomos em busca de uma cabine de alimentação. Atualmente, em 2022, nós instalamos uma cabine em cada lado. Ela fica liberando a ração enquanto ela está em contato com o brinco no sensor, e quando ela sai, tira esse contato e para de liberar a ração. Ofereceu maior parte de conforto com cama de areia. Aqui os manejos eles são 3 ordenhas por dia, um total ali próximo a 200 animais no rebanho total. A produtividade está em 51 litros de média. Nos últimos anos, o que a gente tem conseguido de números foi 2022, 42 litros, 2023, 44,4, 2024, 45,3. Essa concha então que a gente fez aí para colocar areia, eu fui numa viagem em 2017 para o Canadá e eu vi esse equipamento lá que os produtores usavam. Daí cheguei aqui no Brasil, cheguei para um menino aí de uma metalúrgica e disse, ó, quero um equipamento igual a esse. E aí no ano passado nós tivemos a ideia de fazer um sistema de som para ficar rodando música clássica durante o dia. A gente tem feito análises em cada visita com um NIRS portátil, onde a gente analisa a silagem, analisa também a silagem de inverno, além da silagem de verão. A gente também analisa as matérias-primas que são utilizadas, como o farelo de soja e o milho moído. Então, para vocês acompanharem, essa é a diferença de leitura entre uma forma e outra. Vou colocar aqui. Enquanto esse equipamento está escaneando a amostra, ela está movimentando. Isso aumenta 40 vezes mais a área de leitura total se comparar simplesmente em contato com a amostra. Por isso que esse equipamento está ganhando cada vez mais espaço no campo e dando realmente resultados confiáveis. No sistema de aspersão, tanto na sala de espera quanto nas pistas, nós temos o ciclos automático, em que ficam 4 minutos ligado ventilação e 30 segundos aspersão. E um diferencial dessa cozinha é que essa posição nós não temos um local onde entra vento e chuva. Então nós podemos deixar aberto porque exatamente nesse sentido não entra chuva. E o nosso objetivo principal é que elas consumam a maior quantidade de ração possível. Então ali quando elas atingirem 1,5% de consumo é feito o desmame. O Gessé mandou avisar que não vai mais fazer vídeos. Por que você não se inscreveu no canal da Santa Fé? Então inscreva-se agora e ele continuará gravando em fazendas ao redor do mundo. Sejam todos bem-vindos ao canal da Santa Fé. Hoje eu estou na granja Dom Emílio, uma fazenda com 103 animais em lactação, uma média de 51 litros, uma cabine de alimentação que é algo diferente aqui no nosso canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam nesse canal, deixem seu gostei, façam seus comentários no nosso vídeo e um bom vídeo a todos. Essa propriedade começou na década de 50, com meu avô, o Emílio, daí por isso o nome da granja Nona Emílio. E de lá pra cá, a minha avó tinha 1, 2 vaquinhas só pro gasto, né? Tirava o leite para fazer o queijo dela e da família, sustento da família. A minha mãe chegou na década de 70, na década de 70 chegou aqui na propriedade, trouxe de herança uma vaca também, do pai dela. O pai dela deu uma vaca para ela, de herança. E desde lá foi subindo a produção, né? Mas o incremento maior da produção então foi em 2010, 2012. Eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso de administração em agronegócios, onde eu juntei a renda dos suínos e gado de leite, né? Que nós tínhamos na época. E daí eu vi, fazendo a viabilidade, que quem pagava a conta era o leite. Então dali 2012 para frente a gente começou a investir forte nessa produção e crescendo ano a ano e chegando nos números que a gente está hoje. Aqui nós temos a sala de espera, com uma sala de espera mais ampla lá, com uma saída rápida de duplo 8 com subway. Tem uma área de ação veterinária e tronco onde a gente faz os casqueamentos. Temos aqui também a parte do confinamento, onde é freestyle com cama de areia. Aqui ficam as primíparas e multíparas. Elas são divididas principalmente por idades, né? Mas com dieta única. Aí a suplementação que é feita para elas é a mais com ração nas cabines. E além disso, aí das vacas em lactação, nós temos o galpão onde ficam as pré-parto e vacas secas num sistema de compost.
O que foi a decisão principal para serem 2 sistemas? A gente pensa aqui numa alternativa em ter uma lotação um pouco maior por área, né, na parte do freestyle, e oferecer uma maior parte de conforto com cama de areia. E no composto, para elas ficarem um pouco mais em um local amplo e com mais conforto no período seco e pré-parto, aí então a gente trabalha na parte do composto com serragem. Aqui os manejos eles são 3 ordenhas por dia. Nós temos as ordenhas às 2h30 da tarde, 22h30 e 6h30 da manhã. Começa sempre pelo lote 1, que são as primíparas, e após o lote 2. E assim vai sendo feitos os manejos ao longo do dia. Aqui eu faço principalmente a parte da gestão do rebanho, sempre que precisa, além disso, algum trabalho de auxílio do pessoal na parte de ordenha e manejos no geral, né? Eu faço acompanhamento e ajudo o pessoal aqui, os colaboradores, os funcionários. Na parte do trato nós temos uma pessoa que fica específica só na parte do trato, e as pessoas que fazem a ordenha, elas fazem também a limpeza com um carrinho manual e o emparelhamento, limpeza das camas de areia. Nas camas de areia é utilizado cal hidratado 3 vezes por dia, e a reposição das camas é feita 1 vez por semana. A reposição da areia nas camas, né? No meu trabalho, além disso, também eu faço o casqueamento dos animais. Até então nós havíamos feito um treinamento para os colaboradores, e aí ao longo do tempo eles foram saindo e não foi mais renovado esse treinamento. Então quem faz atualmente sou eu. Nós fazemos o casqueamento desses animais a partir dos 130 até 150 dias de lactação, e também na secagem. Então é feito ali aproximadamente 2 vezes ao ano cada animal o casqueamento. Uma coisa esse ano que eu deixei de fazer é o pé dilúvio. Como nós não tivemos mais problema com dermatite e nenhum outro problema de casco, eu reduzi ao longo do tempo a quantidade de pé dilúvios que estava sendo feito para cada 14 dias, 21 dias, e agora não estou mais realizando. E pelo casqueamento eu estou percebendo que isso não está fazendo muita diferença. Acredito que a nutrição está adequada, a dieta e todos os níveis estão nos níveis adequados, e com isso a gente tem conseguido bons resultados em saúde de casco, para que não se tenha a necessidade de utilizar pé dilúvio. A parte do resfriamento, sem dúvida, conta bastante para que os animais fiquem mais confortáveis e deitem mais também. O sistema de cama de areia é perfeito para essa questão de conforto. Até 2019 nós tínhamos um lote com cama de borracha, e nós percebíamos muita lesão de jarete, animais que não deitavam muito, uma longevidade menor, ou seja, uma saúde no geral desses animais que acabava cometendo algum problema que viesse a dar um descarte desses animais. Então era necessário sempre uma antecipação do descarte, e com isso se tem muitas perdas, né? Acredito que tendo ali um sistema de resfriamento, conforto e um casqueamento adequado seja o ideal para se ter os melhores resultados possíveis. Nós trabalhamos um tempo com casqueamento do rebanho inteiro, né, a cada 4, 5 meses, porém nós sempre tínhamos problema a cada manejo desses de casqueamento em lotes de ter um deslocamento coxo-femoral, e aí com isso nós acabávamos perdendo um animal, e aí foi tida essa ideia de, quase que por obrigação, começar o casqueamento preventivo aqui mesmo na propriedade, realizado por nós. Aqui então no rebanho nós temos 103 animais em ordenha e lactação, né? Um total ali próximo a 200 animais no rebanho total. A produtividade está em 51 litros de média. Nos últimos anos o que a gente tem conseguido de números foi 2022 42 litros, 2023 44,4, 2024 45,3, e esse ano acredito que nós vamos fechar em torno aí dos seus 48 de média. Porque o início do ano não estivemos com uma média muito boa, mas a princípio para o ano que vem eu acredito que fique ali próximo dos 50 litros, e nos últimos 3 meses nós temos conseguido 50,5 de média de produção. Isso com os sólidos de 3,3 na média de proteína, 3,7, 3,8 de gordura. Então não são sólidos muito altos, mas em volume de leite, que é o que nós somos remunerados, então uma quantidade maior em produtividade. Nossos números em reprodução
nós saímos lá em torno dos 35% de taxa de concepção em 2022, 2023, e agora fazendo uma retrospectiva no último ano, nós temos conseguido um número aí de 41 a 42% de taxa de concepção. A taxa de prenhez não tem exatamente, porque o DP não nos dá esse número bem exato, porque a taxa de serviço fica um número bem alto, então ela fica um valor de taxa de prenhez meio super valorizado aí, mas fica acima dos seus 30, 35%. Então, aqui nós fazemos a reprodução, o diagnóstico de prenhez a cada 28 dias com o veterinário. Os protocolos que nós utilizamos principalmente é a inseminação a partir de 60 dias. Então, normalmente é por observação de cio com a coleira de monitoramento que a gente utiliza da Sense Hub. E a partir disso é utilizado muito poucos protocolos de ATF. Só mesmo se esse animal precisa ter algum problema de cisto, ou ele não está ciclando corretamente, ou ele está muito atrasado em dias de lactação e que seja necessário entrar com protocolo para ser feita essa inseminação. Nós temos aqui então a utilização principalmente de PG aos 60 dias, quando necessário, e para as novilhas é utilizado PG mais adesivo. Então fazemos a prostaglandina e o adesivo sempre por observação de cio é que a gente faz as inseminações principalmente dessa forma. Então em 2022 nós fizemos 2 investimentos principais, que foi a parte de resfriamento. Nós temos aqui o resfriamento nas pistas, em todos os lotes, lote 1, lote 2 e vaca seca e pré-parto. E aí como funciona o sistema de resfriamento? Quando está acima dos 20 graus, nós tem o resfriamento na sala de espera e complementa com o resfriamento na pista. E além dos resfriamentos na sala de espera, elas vêm para cá, resfriam aqui. Depois às 10 horas da manhã e 6h30 da tarde também são resfriadas. Então ali são 5 banhos no dia, quando está acima de 20 graus. E quando está acima de 30 graus, então são 6 banhos. Aí eu ligo mais o sistema de resfriamento nas pistas ao meio-dia, para daí ligar 45 minutos, 1 hora em cada lado e elas poderem se resfriar aqui. Então foi um investimento em 2022 que nós vimos que deu muito resultado. Antes nós tínhamos um sistema de resfriamento, porém ele era ineficiente, e aí com esse sistema que nós estamos utilizando agora, ele está trazendo muitos resultados em questão de produtividade e reprodutivos e bem-estar, que é esperado, né? Que já se tem muitas pesquisas falando sobre isso. Na parte de alimentação, nós temos a dieta única nos coxos, onde a gente utiliza principalmente palha de trigo, extrusado, canola, farelo de soja convencional, silagem de milho, silagem de trigo, palha de trigo e um caroço de algodão e um mix de milho com mineral e os outros aditivos ali. Para suplementar essa dieta, que nós estávamos com uma dificuldade ali na suplementação do pós-parto e vacas de pico, então nós fomos em busca de uma cabine de alimentação. Atualmente, em 2022, nós instalamos uma cabine em cada lado, e depois em 2024 nós instalamos mais uma cabine. Não, foi em 2023 que nós instalamos a cabine, e em 2024 nós instalamos outra cabine porque estava tendo muita competição dentro dos lotes. Antes nós tínhamos uma cabine com uma rosca, era uma ração para os dois tipos, tanto para pós-parto como para pico. E aí, como é muito palatável, os animais vão ali e ficam se cabeceando para tirar o que está comendo. Então, com isso, a gente precisou colocar mais outra cabine e aproveitamos para colocar outro tipo de ração. Então, foi dividido a ração do pós-parto e pico. Mesmo assim, tem por vezes um problema de competição, que é um dos pontos negativos desse sistema aberto. Mas ao mesmo tempo nós tivemos muito ganho, vendo quando foi feita a instalação em 2023, que esse sistema, a cada quilo de ração nós tivemos um retorno de 2 a 5 litros de leite por animal. Além de que no pós-parto nós percebemos que os animais tiveram menos casos de cisto e anestro, né? A reprodução andou mais redonda e elas perderam menos score nesse tempo. Então acredito que é um sistema que no momento a gente não estava conseguindo suplementar, e a partir desse sistema foi possível fazer esse equilíbrio, essa adequação. Se o pessoal ali tiver a oportunidade de fazer a divisão dos lotes em pós-parto e pico, né, creio que o resultado seja igual ou superior, porque aqui na cabine ela fica liberando a ração enquanto ela está em contato com o brinco no sensor, e quando ela sai tira esse contato e para de liberar a ração. Porém, ela não tem a mesma frequência de consumo como se fosse no coxo da pista normal, né?
Então é uma suplementação que ele fica ali próximo do 100% de aproveitamento, mas não é tão efetivo quanto fosse um lote, eu acredito. Ali as cabines, então, elas funcionam com a rosca que transporta dos silos, né? Tem o silo de pós-parto e silo de ração de pico. Então essas roscas, elas alimentam as cabines, ficam depositados naqueles tubos pretos em cima da cabine, e aí existe uma rosca dentro da cabine que vai fazendo essa liberação. A cada pulso que é comentado, existe uma calibração, porque ela não pesa, ela tem uma liberação como se fosse um robô. Que essa rosca, a cada pulso, ela libera determinadas gramas conforme a densidade da ração, e aí com isso é calibrado no programa do Delpro quanto essas vacas estão liberadas a consumirem. Elas consomem aqui então a partir de 1 kg até 8 a 9 kg de ração, e aí conforme a produtividade ou DEL é que elas vai sendo liberado esse concentrado. Aqui na parte das dietas, nós temos a ajuda do Ranieri, que faz esse acompanhamento, principalmente na parte das cabines, em que existe essa dificuldade de ter um equilíbrio entre a quantidade de fibras que a gente utiliza na dieta total, para que daqui a pouco não tenha um problema com a quantidade de ração. Então, ali o FDN de forragem nós temos bem mais alto aqui na pista, né, para conseguir utilizar um pouco mais de ração na cabine sem ter problema nenhum. Então esse trabalho do Ranieri vem de uma forma muito interessante, porque ele avalia essa parte das fibras, através também das análises da composição, se o que está sendo colocado no software de dietas está realmente de acordo com o que a gente está utilizando aqui. Bastante pessoas têm interesse em saber como a gente faz a dieta desses animais nesse tipo de sistema ao qual utiliza gabines para alimentação. A TMR, ela é constituída por uma dieta bem simples, de maneira bem comumente utilizada, que é como forragem principal a silagem de milho. A gente utiliza um pouco de caroço de algodão como fibra suplementar e palha de trigo. E a gente também utiliza um pouco de ração feita na propriedade. Aqui a gente trabalha com uma quantidade de amido de em torno de 28%, uma quantidade de proteína bruta de 16% e fibra fisicamente efetiva de 22%. Essa fibra ela é um pouquinho mais alta, justamente para que a gente tenha suporte de fibra para a ruminação dos animais que vão ser alimentados na gabine de alimentação. Um dos maiores interesses na utilização das informações de uma propriedade de alta produção está relacionada à dieta dos animais. Essa propriedade em si, ela tem o detalhe de usar a gabine de alimentação. E o que a gente faz de diferente nesse caso? Hoje a TMR ela é constituída por forragens e grãos, e o requerimento de minerais e vitaminas está todo fechado aqui. Porém, como nós temos essa opção de podermos beneficiar os animais recém-paridos e os animais de pico de produção, a gente está favorecendo esses animais da seguinte maneira. A dieta em si ela é muito parecida de todos os lotes. A diferença está nos aditivos que a gente utiliza. E a decisão para a utilização desses está baseada hoje na literatura, mas também no custo-benefício. Devido ao custo dos aditivos ser bastante elevado, a gente acaba priorizando alguns em determinados lotes. Lote de pós-parto, por exemplo, o que ele ganha além da dieta geral são alguns aminoácidos, né? São a lisina e a metionina suplementadas. Nós também utilizamos um fosfato de colina para que haja uma mobilização de gordura do fígado. A gente também utiliza um ionóforo em específico, que é a amonenzina, numa dose um pouquinho menos carregada para não inibir consumo, já que o amido nessa dieta do pós-parto já não é tão agressivo. E essa é a diferença. A gente tenta favorecer ao máximo a flora, o sistema gastrointestinal como um todo, para que esses animais, eles, logo após a aparição, eles consigam ingerir o máximo de matéria seca. Logo após passar dessa fase, que dura até 20 a 30 dias, nós entramos na fase de pico de produção. E a diferença dessa dieta é que já saem, por exemplo, a colina e a metionina, e já entra a gordura de palma. Essa basicamente é a diferença. Hoje nós não trabalhamos no sistema como um todo avaliando proteína bruta, a gente trabalha com fechamento, requerimento de amônia,
A gente também está trabalhando com amido um pouquinho mais alto do que costumeiramente se usa, que é um amido de em torno de 29%, e isso levando em consideração a taxa de fermentação e a segurança oferecida por esses aditivos. Hoje, essa propriedade em específico está com em torno de 35% do seu custo com alimentação. Do custo geral, do custo total da receita da propriedade, em torno de 55%, provando a viabilidade do sistema devido à alta produtividade, que a gente alcança justamente por conseguir segmentar esses lotes. Uma das maiores dificuldades para o nutricionista em rebanhos com alta produtividade está no risco que nós temos em estar trabalhando com a dieta tão adensada. E essas variações nos alimentos que a gente utiliza, essas variações a gente tenta diminuir ao máximo possível fazendo análises periódicas. No caso dessa propriedade, a gente tem feito análises em cada visita com um NIRS portátil, onde a gente analisa a silagem, analisa também a silagem de inverno, além da silagem de verão. A gente também analisa as matérias-primas que são utilizadas, como o farelo de soja e o milho moído. E além disso, depois de feita essa análise, a gente vai fazer uma análise da TMR ao longo do coxo. Aqui no caso, por exemplo, nós temos coletas feitas ao longo da linha de coxo, onde a gente faz uma coleta, faz em torno de 3 coletas de cada lado e avalia se está havendo uma constante quanto à qualidade de mistura desses ingredientes. Hoje o nosso maior sofrimento na nossa área é utilizar de fato uma matriz no software de formulação, o qual seja condizente com aquilo que está sendo entregue na propriedade. E com a utilização de análise periódica desses alimentos, a gente consegue mitigar esses riscos. Aqui vamos fazer uma demonstração de como é que a gente costuma trabalhar nas propriedades. Primeiro a gente fez análise da silagem, a gente vai bater as peneiras, vai mensurar a fibra fisicamente efetiva dessa silagem, vamos alimentar o software com essas informações, vamos formular a dieta da TMR e depois disso a gente vai fazer uma análise dessa TMR para ver se de fato aquilo que a gente formulou é o que está sendo entregue para os animais. Eu já coloquei uma porção aqui, eu vou acionar o equipamento, vou solicitar ao aplicativo que faça a varredura. Agora, tendo o resultado, que nesse caso aqui a proteína bruta ficou em 18%, o amido ficou em 25,8%, FDA 18%, FDN 28%, CNF 38,7% e a matéria seca 41%. Tendo esse resultado, agora a gente vai pegá-lo em arquivo em formato de PDF e vai jogar ele lá na IA para que ela venha nos dar um retorno a respeito da avaliação desse material. Então, eu sou a Katiuska, sócia proprietária do Laboratório LabNutris, sou química. Eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona o recebimento das amostras e o processo do laboratório. Então, a gente recebe as amostras tanto via transportadora quanto correio. A gente já recebeu hoje, praticamente é no início da manhã. Então, o processo começa com o recebimento das amostras. A Amanda já está fazendo a abertura das caixas para ter as amostras e começar dando a entrada no sistema. A gente tem essas amostras aqui, que a gente recebe dos clientes que entregam diretamente no laboratório, acompanhada do formulário, que é importante para dar rastreabilidade do sistema. Quando a gente recebe a amostra, a gente, dependendo do tipo de pacote, a gente tem, se fornir 2 dias úteis para a liberação do resultado e se for química, 7 dias. Então, chegou a amostra, fez a abertura das caixas, vai dar entrada no sistema. Que além das análises via NIRS, a gente faz toda a parte de análises via química úmida, né? Se precisar algum controle de processo ou verificação dos modelos de calibrações do NIR ou a solicitação realmente do cliente que precisa da análise via método químico, a gente tem essas análises aqui no laboratório. Então aqui a gente análises gerais, a gente faz diversos tipos de análise, faz a parte de extrato etéreo, fibra, matéria mineral, enfim. Que eu vou mostrar um pouco de como é o processo a partir do momento do recebimento da amostra enviada lá do campo, depois do recebimento e o processo de homogeneização e colocagem para a secagem da amostra. Então a gente recebeu a amostra aqui enviada pelo Ezequiel.
algo importante, independente do volume da amostra que a gente recebe, toda ela é homogeneizada, uma forma de garantir que aquilo que saiu lá do campo seja realmente o resultado condizente com a amostragem. Então toda ela é aberta, homogeneizada novamente, independente da homogeneização feita lá no campo. Toda a amostra é homogeneizada, daqui é retirada a fração que vai para secagem. Então, o processo de secagem, a gente tem a necessidade a gente vai anotar os pesos para determinação da umidade da matéria seca. Tá? Aqui é retirada uma fração com todo o cuidado possível para não ter segregação de amostra, não ter seleção de amostra, que é um processo que pode determinar variação de resultados. Selecionamos em torno de 200, 250 gramas dessa amostragem. Vamos anotar o peso. E daqui, essa amostra é encaminhada para a estufa. A gente trabalha com uma estufa de circulação com uma bomba de calor, então ela desidrata a amostra, ela não aquece. Esse processo é fundamental para a gente manter a qualidade do produto. Então, basicamente o ar seco vai passar sobre essa amostra e vai retirar a umidade dessas amostras sem degradar a amostra, sem ter interferência nos resultados. Esse processo de secagem hoje é o mais indicado para os maiores laboratórios do mundo. A gente é um dos únicos laboratórios do Brasil que segue esse processo, justamente como uma forma de garantir que o resultado final, que é entregue lá para o técnico, para o produtor, seja o mais confiável possível. Então aqui ela vai ficar em torno de 8 a 10 horas, toda ela é controlada por sensores, então durante a noite ela vai se ligar, vai desligar, qualquer problema, interrupção, ela tem sensores de segurança para garantir que essa amostra amanhã de manhã ela já esteja uma umidade mínima que a gente possa seguir para moagem e depois para leitura no NIR. Quando a gente retira essa amostra da estufa, ela já está com uma umidade residual em torno de 98% de matéria seca já, então ela vai ter uma umidade mínima ainda dentro desse produto. A partir daí ela vem para os moinhos. Para a parte de forragem a gente trabalha com moinhos de facas, com uma granulometria inferior a 1 milímetro, que é uma forma da gente garantir a melhor leitura do equipamento NIR. Quanto melhor for essa granulometria, melhor é o resultado. Então a gente trabalha com diferentes moinhos dependendo do tipo de produto que a gente analisa. Moinhos específicos para rações, para grãos e moinhos específicos para a parte de volumosos. Praticamente 90% do volume que a gente analisa aqui no laboratório, para a parte de nutrição animal, a gente trabalha com a tecnologia de infravermelho próximo, que é o chamado NIR. Hoje é a tecnologia mais utilizada no setor de nutrição animal, principalmente pelo baixo custo, pela praticidade, rapidez e confiabilidade nos resultados. Os equipamentos que a gente trabalha são equipamentos certificados. Esse equipamento a gente trabalha em rede com o laboratório Dairyland, que é um laboratório, hoje uma das maiores redes de laboratórios do mundo, a qual a gente é afiliado aqui no Brasil. Isso nos garante uma confiabilidade ainda mais em nosso resultado, nosso processo, naquilo que a gente entrega de informação para o campo. Então basicamente a amostra saiu lá do moinho, ela está nessa granulometria inferior a 1 milímetro. Aqui novamente a gente vai fazer uma nova homogeneização da amostra. Então, esta é a forma de leitura. Basicamente, o NIR ele interpreta informações em ligações orgânicas. Tudo que é orgânico emite uma vibração única, como se fosse nossa impressão digital. É isso que o equipamento interpreta. Ele pega essa informação das vibrações das moléculas, baseado numa base de dados, o que a gente chama de espectro. Então, a informação que a gente precisa é essa informação aqui, a resposta espectral dessa amostra. Dessa informação, ela é jogada dentro de uma base de dados, onde a gente vai gerar informações de proteína, gordura, fibra, de qualidade, amido, digestibilidade de amido. Então, todas as informações que a gente tem dentro de uma calibração.
uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais espaço dentro do cenário nutrição animal são os chamados NIR portáteis. Então aqui a gente tem os equipamentos tradicionais, que são os de bancada, e a gente tem a distribuição hoje, a representação deste equipamento, que é o Proxy Scout, o equipamento que pode ser utilizado. A ideia dele realmente é análise no campo, lá no produtor, no dia da visita do técnico. Ele vai analisar os principais produtos, os principais parâmetros e fazer ajustes de dietas, verificações, acompanhamento de dietas. A principal diferença entre as formas de prestação de serviço do laboratório com este equipamento no campo é a forma de leitura do produto. Esse equipamento ele vai analisar o produto in natura. Então aqui ele vai trabalhar com tamanho de partícula desuniforme, misturas, enquanto no laboratório a gente não está levando em consideração se esse material está mal processado, se o grão está inteiro, se o grão está processado ou não. Todo ele transforma em um único pó. Por isso que a repetibilidade dentro do laboratório, ela consegue te fornecer muito mais parâmetros analisados do que se você comparar com esse equipamento lá do campo. Então se o grão estiver inteiro ou o grão estiver moído, o laboratório vai te entregar um amido total, não se ele está processado ou não. Esse equipamento ele traz um acessório que ele ajudou muito a melhorar a repetibilidade lá no campo. A gente fala em leitor, que a gente está falando de um leitor de 1 centímetro. Então geralmente os equipamentos de campo eles realizam análises desta forma, diretamente em contato com a amostra, e muitas vezes a gente acaba restringindo a área de leitura do produto, tá? Porque a gente está falando de uma face muito pequena. Esse acessório chamado Rotator, ele amplifica muito mais essa área de leitura se você comparar simplesmente com o equipamento em contato direto. Essa é a célula de leitura, ela vai ficar em contato com a amostra, onde aqui o scanner vai estar fazendo a leitura, enquanto a amostra está homogeneizando e aumentando a área de leitura dela. Então, para vocês acompanharem, essa é a diferença de leitura entre uma forma e outra. Vou colocar aqui. Enquanto esse equipamento está escaneando a amostra, ela está movimentando. Isso aumenta 40 vezes mais a área de leitura total se comparar simplesmente em contato com a amostra. Por isso que esse equipamento está ganhando cada vez mais espaço no campo e dando realmente resultados confiáveis. É importante frisar que esse equipamento, a ideia dele não é a substituição do laboratório, do serviço prestado pelo laboratório. Esse equipamento ele vai te fornecer as principais informações que você necessita lá no dia a dia no campo. Ele vai te oferecer proteína, fibra, FDN, FDA, amido, enfim, os principais parâmetros que o nutricionista precisa para verificar dieta, verificar os níveis nutricionais de uma silagem, no feno, no pré-secado. Já no laboratório, a gente entrega um laudo extremamente mais completo. Então, quando a gente precisa de um laudo para um ajuste fino, uma verificação mais aprofundada dentro da propriedade, o indicado sempre é utilizar o serviço do laboratório. Esse exemplo, por exemplo, que é utilizado lá no dia a dia, na formulação da dieta, para você verificar mistura, linha de coxo, verificar se a distribuição da linha de coxo está condizente com o formulado e com o fornecido para os animais, essa ferramenta é excepcional. Ela vai te entregar justamente isso, verificar se aquilo que teu software de nutrição está te indicando é o que realmente o animal está recebendo. No momento que você precisa uma análise aprofundada para verificar outros parâmetros, você encaminha essa amostra para o laboratório e utiliza um laudo mais completo. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, entre em contato com a Labnutris, a gente vai ter um prazer em apresentar melhor, explicar melhor a forma de trabalho dessa plataforma. Então aqui eu estou com um relatório aberto, né, uma amostra de silagem de milho, onde a gente faz a verificação dos parâmetros, né, analisa vários parâmetros, vê se eles estão de acordo com a amostra que recebeu no laboratório, com as informações que vêm da parte de início do laboratório, desde que chega a amostra, né. Depois a gente analisa aí proteína, amido, comparação junto com o CNF, enfim, toda a parte bromatológica em si de cada parâmetro, né, para fazer avaliação e comparação desde a chegada do laboratório, né, para destinar para o cliente. Somos parceiros de longa data aí da Labnutris, laboratório que nos passa muita confiança nos resultados e na acurácia das análises, né?
e junto com eles a gente tem conseguido muitos resultados positivos no campo. Na parte das cabines, nós tivemos um efeito colateral, vamos dizer assim, um problema, de que devido à competição por ser um sistema aberto, começou a gerar um estresse nos animais. E aí, principalmente nas multíparas, a gente estava vendo os animais se machucarem. E aí, no ano passado, nós tivemos a ideia de fazer um sistema de som para ficar rodando música clássica durante o dia. Então, agora nós temos praticamente ali, faz um ano que está rodando esse sistema com som, em que fica das 6 horas da manhã até meia-noite com música clássica, principalmente ali com piano, violoncelo, violino, dos mais conhecidos, Beethoven, Mozart, entre outros. E o que nós temos visto de resultados nisso? Reduziu muito o estresse dos animais, eles não estão mais sendo tão agressivos uns com os outros como eram na época, mas o comportamento na sala de ordenha e produtividade não foi perceptível a mudança. Porém, no rebanho aqui, no comportamento dentro do freestyle melhorou bastante. No momento atual, nós não estamos com a música ativa por causa dos direitos autorais do YouTube, que ele pode travar, né? E tem esse problema, mas no decorrer a gente vai estar com a música como sempre é utilizada no dia a dia. Aqui no galpão do compost nós temos então as vacas do pré-parto, são lote misto, tem as nulíparas junto aqui com as multíparas e as vacas secas também do outro lado, então todo momento que a gente faz a secagem das vacas elas ficam ali todo o período seco e depois passam aqui para o pré-parto. Nas vacas secas também tem as novilhas que elas, a partir de 5 meses de gestação, a gente toca aqui, para elas ficarem mais acostumadas com o ambiente e também participarem do resfriamento. E o mesmo resfriamento que é feito nos horários do freestyle e as vacas lactantes, também é feito aqui para os animais secos. Na parte do pré-parto, elas ficam um período ali de 21 a 25 dias, são nulíparas 21 dias e multíparas 25. Elas recebem sempre palha de trigo picada à disposição e uma dieta aniônica em que a gente fica acompanhando o pH da urina para ver se essa dieta está funcionando ou não. No período seco a gente utiliza principalmente a silagem de trigo com farelo de soja mineral e também é utilizado uma suplementação de vitamina E para que fique as 1000 unidades por dia para todos os animais no período seco. Com isso a gente consegue garantir uma boa qualidade de alimentação sem que esses animais percam ou ganhem muito score no período seco, em que elas cheguem aqui no pré-parto consumindo adequadamente para garantir que no período depois, no pós-parto, elas continuem consumindo muito bem e não tenham nenhum problema de cetose ou outros problemas metabólicos. A cama aqui nesse sistema então é um compost barn, em que a gente faz o revolvimento dela com o subsolador uma vez ao dia, e eu acredito ser esse sistema muito mais confortável para os animais no período seco, em que eles ficam com uma disposição melhor, e também para o pré-parto, na hora do parto, elas ficam com mais espaço para aparição, né? Nós não temos as baias individuais para aparição e, por consequência, a gente tem um pequeno problema de Cryptosporidium, e para evitar esse problema lá nas bezerras, a gente utiliza o alucuro como preventivo. Mas no restante está tudo muito bem controlado, em metrite nós não temos problema, em eventos raros nós temos aí questões de retenção de placenta, mas como a parte de imunização delas está muito bem, elas acabam superando isso de uma forma tranquila, não tem muitos problemas como deslocamento de abomaso, a incidência é muito baixa, uma por ano, muito pouco. Quando isso acontece, normalmente foi algum erro de manejo, algum erro de dieta, que é muito fácil de se perder a mão, vamos dizer assim, no período seco ali do pré-parto, porque se não garantir o consumo daquela comida, utiliza lugares diferentes do silo, da silagem, ou faz uma forma errada ali no trato, às vezes pode dar algum problema ali no consumo e, por consequência, ali variar a dieta e, por consequência, ter problema no pós-parto, com problema metabólico. Mas, no geral, tem sido bem controlado nessa parte no período seco e pré-parto, tem andado bem. No sistema de aspersão, tanto na sala de espera quanto nas pistas, nós temos o ciclos automático,
em que ficam 4 minutos ligado ventilação e 30 segundos aspersão. Aqui na rotina de ordenha, então, nós temos a utilização de pré-dipping de espuma, com ácido lático. E aí, posterior a isso, nós fazemos um duplo pré. Passa espuma, depois os 3 jatos em caneca de fundo preto, e aí, posteriormente, espuma, seca com papel toalha e coloca os conjuntos de teteira. Depois que cai, o extrator tira as teteiras ali, é feita a desinfecção individual das teteiras e a gente tem visto uma melhora muito boa na parte de CCS, onde hoje nós estamos com 130 mil de CCS, e de 2016 para cá nós estávamos na época em torno de 600 mil e a cada ano a gente vem conseguindo reduzir esses números. Em questão de tipos de mastite e incidência, nós temos aqui uma incidência menor de 1%, e o nosso principal problema é especificamente Escherichia coli. Não temos mais problema com mastites contagiosas e sim somente ambiental. Atualmente nós não utilizamos vacinação para Escherichia coli, somente os tratamentos quando a gente faz a identificação. E com isso, qual foi o motivo de utilizar ou não imunizantes? Antigamente a gente até utilizou um tipo de vacina, porém a severidade não mudou muito. Então hoje o que eu utilizo de protocolo é quando tem a identificação da mastite, já faz um tratamento imediato com antibiótico, por mais que as recomendações seriam apenas uma terapia de suporte. Eu tenho visto que o quadro de melhora dos animais é muito mais rápido. Enquanto uma terapia de suporte o animal leva quase 1 semana para se recuperar, com um tratamento imediato nos primeiros sintomas de uma mastite ambiental, utilizando ocitocina e antibiótico intramamário e injetável e uma terapia de suporte em conjunto, a gente vê que em 3 dias o animal já consegue voltar a uma produtividade ao que ela estava quando iniciou o problema. Aqui a gente faz a reposição da cama então uma vez por semana. Hoje a gente tem um custo aí de R$2 a R$2,40 vaca dia, que vai estar indo em torno de 15 a 20 quilos de areia por dia, e a gente faz esse manejo. Tira a parte mais seca da areia para trás e coloca a molhada para frente e assim dá menos contaminação, né? E é assim que a gente está fazendo. Esse galpão começou com essa parte de 50 camas, era com piso e colchão de borracha. Daí com o passar do tempo tinha muita lesão de jarete. Daí a gente pensou em tirar fora esses colchão e colocar areia. Nisso conseguimos um incremento de uma cria a mais por vaca, só fazendo essa troca de cama de colchão para de areia. A areia por não ter matéria orgânica, né, na sua composição, para não proliferar muitas doenças, né? E o galpão hoje está com 31 por 37 de comprimento. O tamanho da cama tá, no lote 1 está com 1,15 por 1,80, as primíparas. E lote 2 multíparas está com 1,20 por 1,80. Antes da areia a gente estava com 600 a 700 CCS. Hoje a gente está em torno de 200. E é outra vida, né? As vacas deitam, dias mais quentes as vacas deitam também, né? Porque pegar no colchão, como a borracha aquece, dias mais quentes, a vaca se recusa a deitar, né? E como a seragem era fina, os ventiladores daí tocavam toda fora essa seragem. Daí as vacas não procuravam tanto. O custo da seragem, na época, fosse hoje, eu acho que seria em R$1 vaca dia, com cal, mais ou menos por aí. Essa concha então que a gente fez aí para colocar areia, eu fui numa viagem em 2017 para o Canadá e eu vi esse equipamento lá que os produtores usavam. Daí cheguei aqui no Brasil, cheguei para um menino aí de uma metalúrgica e disse, quero um equipamento igual a esse, parecido com esse, que tem esse funcionamento, que nós precisamos disso para poder trabalhar com areia, porque é um produto muito pesado e não tem como trabalhar com concha e pá, né? Daí trouxe a ideia, mostrei para o guri fez e tá desde 2019 trabalhando e ajudando nós aí, facilitando a nossa vida. Aqui nós estamos numa parte em que era uma antiga sala de ordenha, uma espinha de peixe, um local para onde ficava o resfriador de leite. E aqui era um antigo estábulo onde ficavam as vacas em lactação para alimentação. Aqui foi utilizado durante 20 anos, onde
se iniciou praticamente a produção de leite em escala um pouco maior, aqui nós tivemos até 45 animais nesse local. Em 2013 é que daí foram feitas as novas instalações de freestyle, 2015 a sala de ordenha, e a cada ano foi se feito novos investimentos. Aqui eram os antigos silos de silagem, e atualmente o que nós utilizamos dessas construções, ali nós deixamos a recria dos 8 meses até 11 meses, e posterior a isso é que elas ficam em outros locais para inseminação, dos 12 meses até a hora em que elas vão lá para as vacas secas e parto. As inseminações que não foram comentadas antes, elas são feitas a partir dos 400 dias de vida das novilhas, e nós temos por objetivo em que esses animais deem cria lá pelos seus 23 a 24 meses. A gente tem conseguido uma média de 24 meses no parto, 24 meses de idade ao parto. Acho que ajuda um pouco. Aqui no bezerreiro, quando as vacas lá no pré-parto dão cria, nós trazemos as bezerras para cá. Primeiro protocolo que manejo é fazer a desinfecção do umbigo com iodo. Nós fazemos ainda lá e depois aqui fazemos novamente. É passado o pó secante, a cal, aquela que é utilizada para a secagem dos animais. E é utilizado também a campânula para fazer o aquecimento do ambiente. É utilizado nesse local, ele é um local em que ele foi um antigo chiqueiro e nós fizemos uma restauração para receber as bezerras, em que aqui era um local onde ficavam 10 suínos com um vazado, e aí com isso nós colocamos uma divisória no meio, em que fica cada bezerra em o seu local individual. E mesmo assim elas têm um local mais seco por causa desse vazado. Porém, esse vazado é algo que tem uma vantagem, que ele não tem acesso aberto, com que tenha ventilação por baixo. Então a nossa incidência de pneumonia é praticamente zero, não temos nem perda de bezerras e nem problemas com pneumonia. A diarreia está bem controlada, o nosso maior problema era a criptosporídeo e conseguimos controlar com a loucura. E moscas é uma coisa que nós temos conseguido controlar com as telas mosquiteiras. Nós colocamos uma tela na volta de todo esse local, e aí com isso no verão nós não temos o problema com mosca que em outros anos nós tínhamos muito. As bezerras elas ficam aqui então do nascimento, que a gente fornece o colostro nas primeiras horas de vida. Quando elas não tomam de forma voluntária, nós fazemos o uso da sonda, né, para que elas consumam ali os 10% do peso vivo, e elas recebem o sucedâneo lácteo até os 60 dias ou quando elas conseguirem comer o 1,5% do peso vivo em ração. Aqui elas recebem então água à vontade no balde, a ração peletizada, e o nosso objetivo principal é que elas consumam a maior quantidade de ração possível. Então ali quando elas atingirem 1,5% de consumo é feito o desmame, e aí elas continuam para as outras etapas de categorias. Até os 3 meses elas recebem essa ração peletizada, posterior a isso elas vão receber uma ração farelada, proteinada, com silagem de trigo. E elas vão recebendo essa dieta até a parte onde elas vão ser na categoria para inseminação. Lá, além disso, elas vão deixar de receber esse farelado proteico para receber o mineral, adsorvente micotoxinas e farelo de soja de forma misturada num vagão numa TMR total, com silagem de trigo e um pouco de silagem de milho também, conforme a característica de cada silagem. E com isso nós vamos fazendo o balanceamento da dieta conforme a necessidade de cada categoria e com que fique adequado para cada animal. A descorna dos animais é feita com esse ferro quente a gás. Começamos a utilizar fazem 1 mês e meio, tenho tido um resultado muito interessante, com que os animais eles ficam mais tranquilos e mais confortáveis porque é utilizado sedativo e anestésico local. Com isso é muito mais sustentável, vamos dizer assim, mais confortável para os animais, com menos dor do que antes, que era utilizado pomada para desgastar os cornos. Aqui nós temos a cozinha, tem caroço de algodão, farelo de soja convencional, uma mistura de canola extrusado e um mix de milho com os outros aditivos e mineral. Ao fundo nós temos aí a palha de trigo,
E um diferencial dessa cozinha é que essa posição nós não temos um local onde entra vento e chuva. Então nós podemos deixar aberto porque exatamente nesse sentido não entra chuva. E isso é algo muito, muito positivo, em que fica muito mais fácil o manejo do que ter que abrir portas, e é possível deixar também um local muito mais alto para caminhão basculante poder descarregar com mais facilidade. Aqui no silo de silagem nós trabalhamos, tem um silo apenas concretado. Ao longo dos anos nós, possivelmente nesse ano, nós vamos conseguir concretar mais 2 as paredes. O piso de todos são concretados, mas eu me refiro às paredes serem concretadas também para facilitar o manejo. Nesse ano conseguimos produzir uma silagem um pouco melhor de qualidade, por consequência conseguimos uma produtividade melhor. Nós utilizamos as lonas nas laterais, barreira de oxigênio e uma lona superficial. O fechamento ao entorno é feito com grave. Aqui nós utilizamos concha para fazer a retirada, e é sempre orientado o pessoal do trato para que faça uma retirada uniforme, mesmo que seja com a concha, para não movimentar muito e não ter entrada de oxigênio e deterioração dessa silagem.